Pessoal, aqui é o professor Marco Aurélio falando com vocês sobre classe de palavras, substantivos, ok? Então, classe de palavras, substantivos, é a palavra variável que nomeia, né, objetos, pessoas, sentimentos, lugares e assim por diante, ok? Eu tenho uma classificação dos substantivos, né? Quando ele nomeia pessoas, especificando-as ou não, tá? Eles são os substantivos próprios ao especificarem as pessoas e, quando não especificam, então comuns, tá? Quando eu falo Paulo, eu especifiquei uma pessoa, então é um substantivo próprio. Substantivo próprio sempre começa com a primeira letra aí, a maiúscula, tá? O comum designa todos os seres daquela espécie. Então eu tenho lá meninos, todos os meninos daquela espécie. Certo? Então olha aqui, ó. Então, substantivo comum, homens, todos os homens daquela espécie, substantivo comum. Quando eu especifico, né? Olha lá o Paulo. Aí eu especifiquei alguém. Eu particularizei, então é um substantivo próprio, tá? Ok? Substantivos abstratos. O que ele vai nomear? Sentimentos, estados, qualidades, noções, ações e sensações, tá? Existe uma diferença entre o substantivo abstrato e o substantivo concreto, tá? O abstrato tá aqui, ó, dependem de outros para existir. O concreto tem existência própria, né? Os substantivos concretos têm existência própria, então não depende de ninguém. Então eu tenho uma qualidade, ó, vou dar a cor um pouquinho. Honestidade, bondade, eu tenho sentimentos, ó, alegria. Para a alegria existir, preciso de alguém alegre. Para a tristeza existir, preciso de alguém alegre, alguém triste, né? Os estados em que a pessoa se encontra: cansaço, de pobreza, de riqueza. Noções: a noção de grandeza, de comprimento e assim por diante. Ações: arrumação. Para a arrumação existir, alguém precisa arrumar. Utilização: para a utilização existir, alguém precisa utilizar, né? Sensações: de fome, de sede, de calor, de frio. Geralmente as pessoas sentem fome, sentem sede, calor, frio, assim por diante. Substantivos concretos podem nomear objetos, pessoas, animais, vegetais, minerais, lugares e assim por diante, né? O substantivo concreto pode nomear seres existentes, mundo real, ou seres fictícios e imaginários. Aí você diz, mas como assim fictício e imaginário? Esses seres foram criados por alguém e já passaram a fazer parte do imaginário popular, parte do conhecimento comum das pessoas. Então, não depende mais de quem os criou, ou seja, tem existência própria. Vamos ver os objetos. Olha, tênis, relógio, livro, gato, animais, né? Gato, cachorro, pássaro, tartaruga, frutas, banana, maracujá, uva, morango, plantas, samambaia, ipê, margarida, pessoas, mãe, pai, homem, mulher, lugares, jardim, praça, praia, fenômenos, noite, dia, chuva, sol, seres imaginários, fada. Aí você diz, não acredito em fada, mas outras pessoas acreditam, né? Então elas são. O fada é classificado como substantivo concreto. Bruxo, não acredito, mas tem alguém que acredita. Ou seja, não depende de você para existir. Saci Pererê, né? Monteiro Lobato já morreu, mas Saci Pererê ainda existe ainda, né? Certo? Substantivos primitivos e derivados. O primitivo
ele dá origem a uma nova palavra, certo? Então, aquele substantivo que dá origem é primitivo. O substantivo que foi criado a partir de um substantivo primitivo, ele é derivado, né? Então, olha o exemplo aí, ó. Mar, marinheiro. Papel, papelaria, papeleta. Terra, território, né? Então, está aqui o substantivo primitivo, aqui o derivado. Substantivo simples ou composto. Simples tem apenas um radical, apenas um elemento formador da palavra, né? Olha lá, xícara, vaso, polvo, pessoa, tédio, santa. Composto possui mais de um radical, tá? Então ele tem a junção de duas ou mais palavras. Olha lá, paraquedas, segunda-feira, girassol, guarda-roupa, antissocial, louva-a-Deus, etc. Ok? Então, simples tem uma palavra só, composto tem mais de uma palavra. Coletivo, o nome que se dá à coleção ou a um conjunto de seres ou de objetos, tá? Então, eu tenho múltiplos indivíduos, múltiplos objetos, né? Mesmo ele comportando essa multiplicidade de pessoas ou objetos, ele fica no singular. Então, conjunto de animais de uma região. Deixa eu trocar a cor aqui. Tá? Opa, ficou muito... Vamos pegar o amarelo aqui. Ó. Animais de uma região. Fauna. Plantas de uma região. Flora. Conjunto de pessoas. Povo. Conjunto de peixes. Cardume. Conjunto de lobos, alcateia, conjunto de ilhas, arquipélago, conjunto de músicos, uma banda, certo? Então aí estão os coletivos. E aí o meu substantivo, ele pode ser flexionado, tá? Em gênero, em número e grau. Nós vamos ver aqui, né, quando ele é flexionado em gênero, tá? Então, quanto ao gênero, eles podem ser uniformes, ou seja, tem apenas uma forma para os dois gêneros. Dentro dessa classificação, eu tenho os epicenos, uma só forma para os dois gêneros. Como é que eu vou fazer a distinção, então? Vou usar a palavra. As palavras macho e fêmea. Então, eu tenho lá formiga macho, lembra da formiga atômica? Né? Formiga fêmea. Então, tem formiga macho, formiga fêmea, certo? Tenho lá cobra macho e cobra fêmea, certo? Eu tenho também o comum de dois gêneros, ou seja, eu tenho uma só forma para os dois gêneros. E eu vou fazer a distinção como? Pelo determinante, pode ser o artigo, pronome, adjetivo. Olha lá. A pianista, deixa eu mudar aqui. Então eu tenho aqui, ó, o artigo. A pianista, o pianista. Tem um adjetivo, ó, belo colega, né? E bela colega. Então eu faço a distinção usando o artigo. Um adjetivo, um pronome, né? Ok? Sobrecomum, ou seja, uma só forma para os dois gêneros. E não tem como fazer distinção. Eu posso até usar do sexo feminino, do sexo masculino, mas geralmente, ó, a pessoa, tanto designando um homem como uma mulher. A criança, posso usar a criança tanto para o menino ou para a menina, falar a criança. O cônjuge, tanto para o marido como para a esposa, né? Certo? E eu tenho também aí os biformes, ok? Possuem duas formas, uma para o feminino e outra para o masculino. Então eu tenho menino, tenho menina,
Tenho gato, tenho gata, tenho cabra, tenho bode, certo? Uma para cada gênero masculino ou gênero feminino, certo? Aqui eu posso flexionar também meu substantivo em número. Tem aí os dois números, ó. Quando é um só, singular, a flor de lótus. Quando é plural, tem mais de um, flores de lótus, ok? Então eles podem estar no singular quando designam apenas um ser, no plural quando designam mais de um ser. Casa, singular, casas, plural. Flor, singular, flores, plural. Cão, singular, cães, plural. Tem aqui algumas regrinhas, ó, para a formação do plural, certo? Quando termina em R, eu vou acrescentar ao meu R lá o ES. Então, se eu tenho colher, ficou colheres. Quando termina em S, então eu acrescento ao S lá o ES, tenho mês, meses. Terminou em Z, vou acrescentar o E e o S ao Z, rapaz, rapazes. Quando terminou em ão, tem três casos aí, ó. Eu posso mudar para ões, como limão, né? Limões, certo? Terminou em ão, posso mudar para ão, mão, mãos. Terminou em ão, posso mudar para ães, pão, pães, né? Terminou em M, eu posso jogar para NS, nuvem, nuvens. Terminou em N, eu ponho em NS de novo. Hífen, hífens. Tem um caso aqui que poderia ser NES, também existe hífenes, né? Não muito comum, não muito usado. Terminou em AL, vou para AIS, casal, casais. Terminou em EL, vou para ES, ó. Pastel, pastéis. Terminou em OL, vou para OIS, né? Anzol, anzóis, certo? Terminou em U, vou para US, ó. Azul, azuis. Terminou em IL, tá? Vou para IS. Fuzil, né? Fuzis. Terminou em IL, vou para EIS. Míssil, mísseis, certo? E agora a formação do plural dos substantivos compostos. Vamos mudar a cor aqui, ó. Eu tenho a flexão dos dois elementos. Eu vou usar isso nos substantivos compostos formados por palavras variáveis, né, substantivos e adjetivos. Então, olha lá, tem substantivo, tem o adjetivo aí, né, o meu designativo, meu elemento especificador aí, ó. Segunda-feira, vai os dois elementos, as segundas-feiras, a matéria-prima, as matérias-primas. Flexão somente do primeiro elemento. Quando eu tenho um substantivo composto formado de um substantivo mais um substantivo, só que o segundo vai designar, vai especificar o primeiro, né? Vai limitar o sentido do primeiro, então eu só vou mudar o primeiro. Olha lá, o elemento chave, os elementos. Opa, deixa eu mudar isso aqui. Os elementos chave. Só mudou o primeiro. Flexão do segundo elemento. Quando eu começo assim, eu tenho um tema verbal, né? Ou uma palavra variável, mais um substantivo ou mais um adjetivo, então eu vou mudar o segundo elemento, ao vice-presidente, certo? Então, ó, os vice-presidentes, certo? Então, meu primeiro elemento permanece sem ser plural, só muda o segundo. Bate-papos, olha lá, só vou mudar
o meu segundo elemento, bate-papos, quebra-cabeça, quebra-cabeças, certo? Não flexão dos elementos, quando eu tenho algumas expressões, né? O leva e traz, os leva e traz, ficou do mesmo jeito, só vou mudar o artigo. O disse-me disse, os disse-me disse, certo? Desafio para você, ó. Você pode ver o vídeo de novo aí, ó. Tem lá, e o capitão segurou o fuzil depois de muito bater boca. O terceiro sargento chamou o coronel e deu ordem para que atirassem todos. Desafio aí, ó, é você colocar tudo isso aqui, ó, no plural, tá? O que você está lendo, Júnior? É o texto da peça de teatro que vou participar. Júnior, estou tão orgulhoso de você. Qual é o seu papel na peça? Bem, eu faço o papel de um soldado morto que fica no caixão o tempo todo. Que coisa, né? E aqui, ó, grau dos substantivos. Era um peixão com uma bocarra assim e comeu um homenzarrão e um rapagão. Você aumenta tudo, compadre. Existem 3 graus substantivos, ó. Grau normal, grau diminutivo e o grau aumentativo. Normal, tamanho normal. De um objeto, um ser, casa, homem, boca, pata, gato. Grau diminutivo, o tamanho diminuído. Casinha, homenzinho, boquinha, patinha, gatinho. O aumentativo, o tamanho aumentado, olha, casarão, homenzarrão, bocarra, patorra e gatarrão. Vamos começar com o diminutivo aí. O grau diminutivo dos substantivos pode ser formado pela junção de um sufixo diminutivo. Então lá, eu tenho inho, menininho, né? Certo? Tenho zinho, tenho ito, o hino, o isco, chuvisco, né? E assim por diante. Ou eu posso colocar adjetivos que vão sugerir diminuição. Pequeno, né? Garoto pequeno, dedo mínimo, certo? Minúsculo, reduzido, diminuto. Eu posso colocar adjetivo lá, certo? Qual que é o desafio aí, ó? Tá vendo que tem balões aqui sem palavras? Você vai usar aqui e contar uma historinha, usando o balão aí, usando o quê? Diminutivo, ó. Certo? Aqui a formação do grau aumentativo. Como é que eu vou formar o aumentativo? Usando ão, ona, homenzarrão, lembra? Orra, aço. Daí ele usou rapagão, usou homenzarrão. Mas eu posso fazer também usando adjetivo. Ó. Homem grande, campo enorme, imenso, gigantesco, colossal e assim por diante. Qual é o seu desafio aqui? Contar a historinha, só que agora usando aumentativo, né? Ok? Espero aí que tenha ajudado você aí a compreender um pouquinho sobre a questão dos substantivos, tá? Até uma próxima aí.